a gente traz como tema hoje o etarismo. Por que a gente resolveu falar sobre etarismo? Por causa das movimentações que o tema tem gerado, principalmente ao longo dos últimos tempos. Somos uma sociedade que também está envelhecendo, tem mais tempo produtivo. E para a gente começar a nossa conversa, a gente tem uma pergunta que é uma provocação para todos vocês refletirem agora, durante o nosso bate-papo e depois também. A pergunta é a seguinte: a idade, afinal, é só um número? Esse vai ser o nosso começo de conversa aqui com os nossos convidados, a Annelise e o Pedro. E eu agradeço profundamente por estarem conosco hoje. São duas pessoas muito qualificadas e que eu vou ler um breve currículo deles agora, porque, gente, não tenho memória para lembrar tudo. Então, escrevi aqui, vou ler o breve currículo, peço licença para essa leitura. Annelise Revelato Mosato é graduada em psicologia, tem especialização em gestão empresarial, é mestre em educação e doutora em administração. É professora de pós-graduação nas áreas de administração e de envelhecimento humano na Universidade de Passo Fundo. E na UPF também lidera o grupo de pesquisa e estudos em gestão estratégica de pessoas. No escopo de suas pesquisas estão temas como diversidade, gerações, envelhecimento e aposentadoria. O Pedro Pittella é Head de Pessoas e Cultura da Sanofi no Brasil. Também é líder global do Employee Resource Group de diversidade geracional da empresa, chamado de Generations Plus. Tem 20 anos de experiência na área de negócios e descreve que há 17 anos tem responsabilidades crescentes em RH. Pittella carrega uma vasta experiência de parcerias e desenvolvimento de profissionais que compõem a alta direção de empresas. Além do Brasil, já morou e trabalhou em países como Porto Rico e México. E foi também presidente do Comitê Estratégico da Câmara Americana de Comércio para o Brasil. Agora sim, abrindo o nosso bate-papo. Boa tarde, professora Annelise. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco hoje. Boa tarde, eu que agradeço o convite, tá, Flávio? O privilégio de estar aqui com vocês, principalmente com o Pedro, né? Um grande profissional da área de RH, onde a gente vai ter muito o que trocar, né? E agradeço todos que estão aqui. A Caroline deve estar aí também. Beijo, Caroline. Depois a Carol se manifesta aqui no chat. Aliás, falando em chat, já vi que o pessoal mandou aqui boa tarde, vou até abrir aqui. O Gabriel, nosso colega do marketing, mandou boa tarde. Agora a Carol tá mandando oi, prof, maravilhosa, e um sinal de coração aqui. Vocês foram colegas no mestrado da Carol, ela te orientou, né? Tu orientou a Carol no mestrado, isso, prof? Confundi aqui, troquei as bolas. Eu orientei a Carol no mestrado dela. Ela é ótima, maravilhosa é ela. Muito bem. Pedro, muito boa tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo nessa tarde sobre esse tema tão importante. Legal. Eu que agradeço o convite também, estar aqui com a professora Annelise, contigo, Flávia, com todos os colegas. O tema é um tema apaixonante, né? Eu sou um profissional de RH, né? Então não esperem de mim conceitos. Eu vou falar mais da minha prática, não só como RH, mas também como líder aí do pilar de gerações da Sanofi, o líder global desse pilar, que depois a gente vai explicar como é que funciona isso aqui dentro da Sanofi. Mas muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Tá em casa, viu, Pedro? Aqui tem muitos profissionais de RH, então tenho certeza que vai ser uma troca muito interessante. Vou começar, então, pela prof. Annelise. Prof, explica pra gente qual que é o conceito, o que é etarismo? Ok. Bem, bom, a parte teórica vai ficar mais para mim, então, né, Pedro? Que bom, Pedro, porque eu estou com pouca experiência prática, né? Só com as minhas pesquisas. Então, vocês foram muito felizes, eu entendo, na escolha, né? De um profissional mais teórico e outro mais prático. Então, etarismo, tá, vem do ageísmo, né? É um termo em inglês que o Butler, em 1969, cunhou esse termo, né? Então faz tempo. Só que ele acabou
sendo mais trabalhado, visto, percebido pela sociedade mais atualmente. E, claro, nós aqui no Brasil, né, atrás de muitos outros países, principalmente os europeus, que já estão trabalhando essas questões antes. Mas, enfim, então, ageísmo hoje, né, falando ageísmo, etarismo, idadismo, é tudo a mesma coisa, preconceito contra a idade. Logo no finalzinho do século passado, em 1999, Paul Moore, ele vai na linha do Butler, ele diz que, assim como Butler, que etarismo é preconceito, discriminação em relação, estereótipo, preconceito e discriminação em relação a grupos etários, sejam eles mais velhos ou mais novos. Então, ainda a gente vê nas pesquisas que ainda, mas cada vez menos, há uma confusão de que ageísmo é só preconceito relacionado a pessoas mais velhas. E não. A gente vê muito bem os dois. Claro, o que os autores colocam? A gente vê na prática também, né? Por meio das pesquisas eu consigo ver isso, mas o Pedro depois vai poder confirmar e trazer exemplos práticos. Mas, na realidade, o que a gente nota? Os extremos, né? Que é onde se sente mais esse preconceito. Então, os mais novos, chamada geração neném, e que, né, neném, nada com nada, aquelas coisas. E os mais velhos, então, chamado da geração que já está ultrapassada, não entende de tecnologia. Então, são os dois extremos que sofrem mais com o etarismo. Pois é, eu fiquei pesquisando um pouco sobre esse assunto, né, e pensando, refletindo também, assim, que lá pelos 20, até os 20 e poucos, o pessoal sofre preconceito por ser muito novo, não tem experiência. Chegou nos 40, já está sofrendo preconceito porque está defasado para o mercado. Como que a gente vai colocar isso na balança, equilibrar, Pedro? Pois é complicado mesmo, né? E deixa eu até começar falando como que eu entrei nessa, porque eu, quando fiz 50 anos, né, comecei a sofrer pretarismo por ser mais velho, né? E no mercado de trabalho, 50 anos é considerado ainda, né? E muito errado isso, uma pessoa velha. E eu até não me descrevi no início, mas eu sou um homem, sou branco, sou heterossexual, cisgênero, né? Num corpo sem deficiência. Então, eu vivi uma vida de privilégio que eu não tinha noção que eram meus privilégios, né? Privilégios que me levaram a ficar em crise. Eu falei, bom, deixa eu saber se o que eu tenho hoje é fruto da loteria da vida ou se é mérito, né? E eu fiquei em crise mesmo. E eu não sabia nem dar nome, né? Agora a gente sabe, a professora explicou, né? Etarismo tem uma definição, mas eu não tinha nem ouvido falar de etarismo. Isso foi quando, Pedro, que tu sentiu esse impacto? Aos Há 10 50 anos anos, atrás. 10 anos atrás. Esse ano eu faço 60 em novembro, então há 10 anos atrás eu comecei a ver sinais de etarismo, mas eu não tinha identificado o que era etarismo, não tinha nem ouvido, né, o nome etarismo, né? E aí eu fui estudar e comecei a me aprofundar e me juntei com outros colegas. No início da pandemia, a gente lá na Amchan, que você falou, a gente fez um grupo para se dedicar a causas sociais, etarismo foi a escolha. E eu fui me aprofundar até que 2 anos atrás eu virei líder na Sanofi do Pilar Global de Gerações Plus, que você mencionou. Então, é uma coisa que, na verdade, é super interseccional, porque você não consegue deixar de pensar que todas as pessoas, independente da orientação sexual, de gênero, etc., vai passar por todas as idades e pode sofrer etarismo quando jovem. Ah, você é muito jovem para ser promovida, você é muito jovem para assumir uma responsabilidade XYZ. Ou quando você chega nos 50 anos como eu, ou 60 que eu vou fazer agora, as pessoas começam a perguntar, mas você está pensando em se aposentar? Eu falo, mas por que você acha que eu deveria me aposentar? Né? Então, agora, o doutor Kalash, o doutor Alexandre Kalash, que fala, né, o jovem vai deixar de ser jovem, o velho só vai ficar mais velho. Então, os extremos são aonde a gente vê a maior vulnerabilidade, mas a população mais velha, ela ainda é mais exposta a preconceitos. E aí tem uma série de outras questões que a gente vai falar aqui no nosso bate-papo, mas o etarismo, por definição, a Organização Mundial da Saúde até fala muito, né, que é como a gente pensa os estereótipos, né, como a gente sente, né, os nossos preconceitos, como a gente age na discriminação real, né, das ações que a gente toma com relação às pessoas, com base nas idades, como a professora disse. Prof, a gente tem alguma estatística a respeito do etarismo aqui no país, a nível mundial? Tem estatísticas para a gente situar um pouco qual que é o cenário atual?
Não sei se o Pedro conhece algum, né? A Organização Mundial da Saúde diz que 50% das pessoas são etaristas, ponto. É isso que a WHO fala. Na minha experiência prática, eu acho que deve estar por aí mesmo, né? Porque ainda é muito socialmente aceito, né? A gente já aprendeu várias coisas sobre outros recortes, outras dimensões, mas o etarismo a gente aceita socialmente de uma forma muito natural, a gente ri, a gente fala, a gente nem percebe que está sendo. É uma questão de educação, com o tempo a gente vai aprender, sem aquela chatice de pegar no pé de todo mundo o tempo inteiro, mas com um bom letramento a gente consegue fazer isso. Mas hoje, a Organização Mundial da Saúde estima em 50%. 50% das pessoas têm preconceito com a idade, seja mais novo ou mais velho. É isso aí. Prof. Eu concordo com o Pedro, acho que é mais ou menos isso, ou mais, né? Porque muitas vezes eu vou me incluir nessa, porque a minha trajetória não foi muito diferente da tua, Pedro. Eu também não tinha ouvido falar de etarismo, eu estudava, pesquisava outros ismos, né? Racismo, sexismo, e até que eu cheguei no etarismo. Não por ter sofrido etarismo, né? Não por isso, mas justamente por causa da minha linha de pesquisa e me dando conta daquilo, né? Que o IBGE, aí as últimas pesquisas do IBGE apontou, que na realidade está crescendo muito o número de pessoas com mais idade no nosso país, no mundo. Antes era, não, é só lá na Europa. Não, agora chegou aqui, a pirâmide está invertendo, na realidade, daqui a alguns anos não vai mais ser pirâmide, na realidade está inchando as bordinhas, né? E então começou a me chamar a atenção que, afinal de contas, temos que estudar isso, temos que parar de achar que tudo isso é normal, como diz o Pedro, é por um letramento, sim, é um letramento lá na escola, é um letramento na organização, é descortinar essas coisas, é falar dessas coisas, né? Porque é uma construção de muito tempo. E como a média agora de idade, também dados, né, do último censo, é 77 anos, poxa, aí nós somos considerados idosos depois dos 60? Então, apesar que isso também está para mudar e tem que mudar, porque é um absurdo, né? Ajuda a prevalecer esse preconceito quando, né, idoso com 60 anos. Então, assim, a gente tem que, de fato, pensar nessas questões, porque tá aí, né? A população está envelhecendo, e como diz o Pedro, é a mais... Que como diz o Pedro, né? O jovem vai envelhecer. Então, vai chegar uma hora que ele vai chegar lá pelos 30, 35, que é o auge da carreira, né? E as pessoas mais velhas vão envelhecer cada vez mais. E aí? O que vai ser feito, o que está sendo feito para uma questão assim social, de saúde, né, de cada indivíduo e por uma questão social, é saúde pública também, né? O que a professora falou é fantástico, né? Todo mundo vai envelhecer, né? Se isso não acontecer, alguma coisa deu errado no meio do caminho, né? Então a gente melhor envelhecermos, né? Tomara que todo mundo chegue aos 60, ou mais, e passe bastante. Eu vou fazer 60, digo que eu estou na metade da minha vida, que eu vou viver até os 120, então ainda tem metade aí para viver. Mas uma coisa que me impressionou outro dia, eu fiz uma conta, pegando um gancho no que a professora Annelise falou. Eu peguei dados do IBGE da década de 60. Eu nasci em 64, então fui lá no início da década de 60 e quis olhar como é que era a expectativa de vida do brasileiro médio naquela época e agora, né? 77 agora era 52 naquela época. A gente ganhou 25 anos. Mas não é que ganhamos 25 anos nos últimos séculos. Não, na minha vida, eu vi o brasileiro, né? É um período muito curto da minha... Bom, não sei, né? 60 anos, eu acho que é curto. 60 anos, eu vi o brasileiro ganhar 25 anos a mais, que é 50% mais de vida, né? De 52 mais 25, mais ou menos. E o número de filhos que caiu na mesma proporção, né, de que a gente ganhou mais vida, o número de filhos caiu de 6,3 em média para 1,7. Eu sou caçula de 5 e eu tenho um filho só. Então, é só fazer as contas, é matemática pura. A população não é que vai envelhecer, já envelheceu.
A população já mudou, a demografia já mudou, e demografia não muda de uma hora para outra. A gente consegue prever os próximos 20 anos muito fácil. Só que enquanto esses fatos já mudaram, e mudaram ao longo da minha vida muito rápido, a nossa cabeça não mudou. Nossa cabeça, nossos conceitos ou pré-conceitos continuam lá. A gente ainda acha que o idoso é sem energia, né? A gente vê no estacionamento aquela placa de 60 mais com a pessoa com a bengalinha, né? Que eu acho aquilo horrível, né? Eu tô feliz da vida que em novembro eu vou ganhar o cartão do idoso, mas eu não tenho a bengalinha lá, não acho que, né, tô naquela. Então, a gente ainda representa o idoso no nosso, né, no nosso modelo mental como uma pessoa que não sabe tecnologia, que não tem energia, que é triste, etc, etc. E não é nada disso, né? E então, assim, a população envelheceu mais rápido e mudou muito mais rápido do que o nosso modelo mental. E a gente precisa rever esse modelo mental, né? Eu achava engraçado na publicação do último censo, o pessoal falando assim, mas desapareceram tantos milhões de brasileiros. Não, não nasceram os brasileiros, não é que sumiu, as pessoas não evaporaram, simplesmente não nasceram. Então, assim, a gente está caindo a ficha de coisas que a gente já tem que começar a rever o nosso modelo mental, né? Pedro, só para ir na tua linha, assim, eu tenho 56 anos e é bem isso que você falou. Ninguém contou para nós isso tudo que você falou, dessas mudanças. A gente está vivendo na pele, né? Realmente, eu também sou a caçula de 7 e eu tenho 2 filhas, né? Então, quem tem mais filhos dos meus irmãos é uma irmã que tem 3, o resto tem todos 2, né? Então, a gente está vendo isso na prática, né? A gente está vivendo isso. E se eu posso colocar mais uma pimentinha aqui, né, no nosso bate-papo aqui, tudo isso acontece também com muito mais saúde. Sim. Eu tenho uma foto que eu uso de vez em quando, é a minha foto celebrando 30 anos com a minha esposa, né? Não sei como é que chama, eu esqueci como é que chama 30 anos, não é boda de prata, de ouro, não sei como é que chama. Não. 30 anos. É de 25. E tem a foto dos meus pais com 25, celebrando 25 anos, bodas de prata, né? Só que na foto, nitidamente, meus pais, visualmente, são muito mais idosos do que eu, muito mais envelhecidos do que eu, celebrando 30, que com certeza tenho mais idade nas fotos, né? Eu não fui lá fazer a conta certinha. Então a gente vive mais, mas vive melhor, com mais saúde. E por isso tem uma série de tensões que aparecem no mercado de trabalho, porque a gente chega aos 60 ou aos 70, etc., com mais saúde, e aí tem um que eu brinco, que é a gente chega podendo trabalhar mais tempo, porque a gente tem saúde, precisando trabalhar, porque a gente não fez a poupança necessária para viver mais tantos anos, porque a gente, né, a poupança foi criada na Alemanha lá em 1880 e poucos, quando as pessoas não se aposentavam, morriam antes da idade da aposentadoria. Hoje a gente se aposenta e não tem a poupança necessária para viver mais 60 anos, como eu acho que eu vou viver. E a gente, então a gente pode trabalhar, a gente precisa trabalhar e a gente quer trabalhar, porque trabalho também é sinal de saúde, porque a gente se movimenta, porque a gente desenvolve cognitivamente, socialmente. Então as empresas precisam acordar, porque os 60 a mais, eles podem, precisam e querem trabalhar, né? E tem toda a energia para isso, né? Se a gente for pegar, que nem você falou, né, Pedro, que tem as interseccionalidades, né? Eu também sou uma privilegiada, que nem você, né? Com as características muito semelhantes, só que eu sou mulher. E por ser mulher, também dá para ver nitidamente a questão do avanço da medicina com a questão da menopausa, né? A minha mãe e as mulheres naquela época que chegavam na menopausa estavam de fato acabadas. Eu bati na menopausa e comecei a ficar de fato acabada. Mas aí o que eu fiz? Fui fazer os tratamentos necessários, zerada de novo, né? Então nós temos uma medicina que está ao nosso favor. Então não é à toa que a sua mãe lá na foto, a minha também, a mesma coisa, seu pai parece muito mais envelhecido. Então realmente as coisas mudaram. E esse debate tem que ser levado para dentro das organizações. As organizações fazem parte da sociedade, então tem que debater sobre essas questões, sem sombra de dúvida, né? Para quem ficou curioso, eu fiz uma breve pesquisa aqui, é bodas de pérola nos 30 anos, tá? Eu devia saber isso, hein? Devia saber. Não comprei uma pérola. Não dá para lembrar tudo. Não. Pois é, a gente tem que levar essa discussão para dentro das organizações, mas por quê? Qual é o impacto que existe com o etarismo nas organizações?
Que tipo de perda a gente tem? Qual que é o prejuízo para as organizações? Vamos continuar aqui a nossa conversa e vamos em qualquer ordem aqui. Eu costumo dizer que não é diferente de qualquer outra dimensão quando a gente pensa em diversidade. O etarismo ele tem que ser olhado da mesma forma que a gente olha as outros recortes quando a gente fala de benefício para a organização, né? Eu costumo falar em 4, e aí você escolhe qualquer um deles, aquele que falar mais alto para o seu coração. O primeiro é a justiça social. Quando você fala de inclusão, você está falando de uma questão de justiça social, tá? A gente depois pode voltar no assunto, mas envelhecer não é igual para todo mundo. Envelhecer para a mulher é diferente para o homem, envelhecer para uma pessoa negra é diferente para uma pessoa branca e assim sucessivamente, né? Então, a primeira questão é justiça social. A segunda é a questão de talentos, né? Os talentos, a gente fala muito, tem um lago que está secando, que são, né, a pirâmide está invertendo, então você tem um lago que está secando, que são dos estagiários, trainees, etc. E do outro lado você tem um lago que está aumentando de pessoas 50 a mais. Então, por uma questão de recrutamento, seleção, você vai pescar nos 2 lagos, né? Você tem que pescar nos 2 lagos. Terceira questão é compliance, tá? Às vezes tem cotas envolvidas, tem questões que são mandatórias, né? Hoje a gente está nas empresas discutindo a questão, né, da equidade salarial, como que a gente vai reportar, etc, etc. Isso é um assunto quentíssimo na comunidade de RH. Eu não sei se um dia não vai ter também uma questão de idade, com cotas de idade. E o quarto, que é normalmente o que o pessoal abre o olho, porque nunca parou para pensar, é venda, lucro, P&L, tá? Balanço, porque o mercado consumidor também está se envelhecendo. Então, quando você pensa na população que você quer servir, seus clientes, seus consumidores, né? No nosso caso de uma farmacêutica, os nossos pacientes, eles vêm em todas as idades. Então, quando você pensa que você precisa vender seu produto para pessoas 60 a mais e você não tem representação de pessoas 60 a mais na companhia, como que você vai ter os insights para vender para essa população? E não é produto para 60 a mais, é produto ageless, produto para todas as idades. Tá? Isso eu aprendi com uma amiga minha que dá aula na GV, né, de economia prateada, né? Ela me ensinou isso. Ela falou: olha, Pedro, você não pode pensar num produto, porque o 60 a mais ele não quer ser tratado diferente, ele quer ser incluído, né? Eu, quando chego no supermercado, eu não consigo ver a data de validade lá do meu iogurte, né? Muitas vezes eu devolvo. E esse é um exemplo bem bobo, mas a gente está falando de um mercado consumidor que é muito grande, né? A economia no Brasil, o tamanho do mercado é de 2 trilhões de reais. É um mercado muito grande. Então, também por essa questão de venda, de market share, você ter 60 a mais, 50 a mais na companhia para que possa pensar para esse mercado é muito importante. Então, tem 4 aí, você escolhe daqueles que se falarem mais alto, mas não sobram motivos, né, para você pensar nisso e rever a inclusão geracional. E é bem isso, né? A palavra-chave é essa, né, Pedro? A inclusão, né? É incluir as diversidades, né? Como a gente estava falando, o etarismo nada mais é do que uma outra diversidade, né? E aí, bem interessante quando você fala, Pedro, da questão de né, ter pessoas de diferentes idades na organização para pensar os produtos e tal. Ou seja, teoricamente, a gente tem falado muito da importância das relações intergeracionais, justamente para as pessoas de diferentes, uma ajudar a outra, de diferentes gerações, cada um com o seu potencial, com as suas limitações, né? Todos nós temos nossas limitações, independente das nossas idades. Então, as relações intergeracionais, isso é algo assim que na pesquisa já está bem posto, principalmente internacionalmente, que as relações intergeracionais só trazem ganhos para as organizações. Claro, em primeiro lugar, traz ganho para as pessoas, mas automaticamente essas pessoas mais satisfeitas, se sentindo incluídas, acabam trabalhando melhor e acaba revertendo em vantagem competitiva para as organizações, né? Então, chega a ser assim, a gente que estuda, e o Pedro que vivencia isso, chega a ser até meio, desculpa a palavra, meio burro não se dar conta de uma coisa tão óbvia, né? Que as diferentes gerações têm muito a somar, né? Não,
com certeza a professora Annelise vai poder trazer para a gente várias referências de pesquisa, mas eu sou engenheiro de formação, tá? Sou engenheiro de produção. E lá eu me lembro mesmo, projeto de formatura, isso já tem bastante tempo, né? Aos 60, eu me formei com 21, tem bastante tempo. Eu me lembro que a proposta era fazer um trabalho de como que um portfólio de investimentos, né? O projeto era esse, um portfólio de investimento vai dar maior retorno, puramente financeiro. Eu falei, isso é muito chato, eu vou fazer como que organizações diversas melhoram o resultado, né, do resultado financeiro. E eu não inventei nada, simplesmente fiz, né, pesquisa do que já existia. E existem centenas de pesquisas que mostram, milhares de pesquisas. Eu estava conversando outro dia com a doutora Ronini Anand. Ela, globalmente, a Sanofi tem um comitê de diversidade. A doutora Ronini é a antiga Chief Diversity Officer da Sodexo, que é outra empresa francesa, ela senta no nosso comitê externo. Ela está dizendo que quando ainda Chief Diversity Officer da Sodexo, ela fez uma pesquisa com os dados internos, isso está escrito no livro dela, tá? Mostrando que grupos com diversidade de gênero tinham performance melhor, tinha uma correlação, não era causa e efeito, era uma correlação, mas tinha uma correlação entre grupos com diversidade, 40% a 60% de qualquer gênero, e performance do grupo. Mas existem muitas pesquisas que mostram que não é só gênero, é qualquer tipo de diversidade. E aí tem, né, a gente pode aqui tentar, né, hipóteses por que isso acontece, mas tem um estudo super conhecido, esse é super conhecido, o Projeto Aristóteles do Google, né? Esse, se a gente der um Google, a gente vai achar, né, menção sobre esse projeto, mas tem a ver com a segurança psicológica, porque eles tentaram correlacionar vários aspectos de performance de time, tentaram absolutamente tudo e nada correlacionava, e aí eles foram ver não a quantitativo, mas o qualitativo, e a segurança psicológica foi o que deu match lá. Então, assim, para mim está tudo dentro do mesmo saco. Existem evidências científicas, existem evidências empíricas, existe muita evidência, e eu concordo com a professora, é burro quem não entrar nessa, seja pelo motivo que for, justiça social, benefício, né, de lucro, caça-talentos, o que for, né, compliance, às vezes, cota, mas temos que fazer. Esse é um assunto que, por mais que tenha ganhado novas dimensões mais recentemente, ele ainda não é tão abordado, né? E isso pode fazer com que, às vezes, a gente fique em dúvida se está sendo etarista ou não. Eu queria que vocês trouxessem alguns sinais, assim, de que uma organização é etarista, de que uma pessoa é etarista, de que tem um preconceito com quem está num nível diferente de idade. Vocês conseguem descrever alguns pontos? Podem trazer exemplos também, se tiverem, fiquem à vontade. Olha, eu vou contar causo aqui, Bora, gosto. Pode ser. Um que já aconteceu há bastante tempo e um que aconteceu recentemente. O que aconteceu há bastante tempo. Eu sou membro do comitê deliberativo do nosso plano de pensão, aqui da Sanofi, né? E como eu sento no comitê, a gente estava discutindo um tema que não tinha nada a ver com o etarismo, e a gente esbarrou numa regra que existia há muitos anos no plano de pensão, que a nossa regra é para cada real que o funcionário coloca, a companhia coloca o mesmo valor, coloca até um limite do salário, né? A gente coloca lá um match. Só que esse match da companhia parava aos 60 anos de idade. Depois dos 60, a companhia não fazia mais um match. Isso é profundamente etarista. Por quê? Por que parar de fazer os 60 anos? Claro que a regra já mudou, quando a gente descobriu, alguns anos atrás, a gente já mudou, a regra não é mais essa, mas era uma coisa que tinha sido construída há décadas atrás, quando o plano foi criado, e que na época ninguém percebeu, porque na cabeça das pessoas, os colegas iam se aposentar aos 60 anos, e se não se aposentassem, talvez seja até um sinal de que estava na hora de se aposentar, tá? Mais recentemente, eu estava numa reunião de negócio e no coffee break as pessoas estavam consultando lá as redes sociais, etc., tentando descobrir qual era a idade de uma líder sênior. Por quê? Parecia jovem demais Não sei, para estar mas na posição. quão relevante era isso? Uhum. Entende? Então, assim, são sinais que a gente pode perceber claramente que o etarismo está e a gente não percebe, né? E ninguém está fazendo isso por mal, ninguém faz isso porque tem uma... Não, é simplesmente o nosso modelo mental. Eu vou dar um último exemplo aí, eu passo para a professora. Faz uns 6 meses isso, mas eu não duvido que se eu fizer de novo vai dar certo. Eu perguntei ao ChatGPT, tá?
quais são as maiores tendências que moldam o futuro da humanidade. Eu fiz uma pergunta aberta, nem falei de diversidade e inclusão, fiz uma pergunta de tendências que moldam o futuro da humanidade. O ChatGPT trouxe, poderia ser o Bard, poderia ser qualquer dessas, né, inteligências artificiais que estão na moda, trouxe lá 6 ou 7 tendências. Uma delas era o envelhecimento da população. Maravilha. E lá embaixo tinha outra tendência que era a questão de diversidade e inclusão. E quando o ChatGPT trouxe exemplos de diversidade e inclusão, falou de raça, falou de gênero, falou de orientação sexual, não mencionou a questão do etarismo. Ora, se envelhecimento da população é uma tendência, por que etarismo não é mencionado entre uma das dimensões de diversidade? Ou seja, não está na pauta? Quer dizer, e o ChatGPT não inventa, ele traz aquilo que é o nosso inconsciente coletivo, né? Então, são 3 exemplos aí do que a gente precisa falar mais sobre etarismo. O Pedro tem muito mais propriedade para falar de exemplos, ele que está na prática, mas, né, uma coisa que a gente vê diariamente na prática é seleção, né? E, assim, eu trabalhei muito tempo com seleção de trabalhadores, trabalhei na Coca-Cola, Ambev, prestei assessoria. E eu lembro quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego, então vamos contar a causa, né? Meu primeiro emprego foi na Coca-Cola, como psicóloga organizacional, né, numa fábrica aqui. Tinha 1 ano e meio de formado. E eu lembro que as fichas, quando me pediam, né, os líderes me pediam para contratar alguém, vinha uma ficha, requisição, onde idade máxima era 35 anos. Gente, claro, isso já faz, né, eu me formei já fazem 32, 33 anos, né, isso há 30 anos atrás. Mas, gente, 30 anos atrás foi ontem. Então, assim, ó, não podia ter mais que 35. E pasmem, apesar que é outro ponto, mas a gente está falando das interseccionalidades aqui. Se fosse homem, tanto não tinha importância se era casado ou solteiro, mas se fosse mulher, tinha que ser casada para ser séria. Então, essas construções, né, sociais, esses estereótipos que existem. Mas, então, há 30 anos atrás, 35 era o limite. Aí eu continuei trabalhando com processo seletivo em outras empresas e tal, e aí foi aumentando aos poucos. Foi para 40. Olha, claro, faz tempo também que eu não trabalho mais com isso, mas eu cheguei até os 40, não passei disso, né? Então, ainda a maior parte das organizações considera que acima dos 40, 45, os estudos apontam que acima dos 50 é considerado velho para uma organização. Então, tá mais que na hora de rever, porque como diz o Pedro, né? Estão aí as estatísticas que não mentem, é fácil prever esse futuro nesse sentido, e aí, né? Outra coisa, como diz o Pedro, as pessoas 50 a mais, que na literatura se usa muito isso, quando nas pesquisas a gente não utiliza idosos acima de 60, a gente utiliza 45, alguns autores, 45 mais, outros 50 mais, que é quando os profissionais já são vistos como velhos para as organizações. Né? Então, tá mais do que na hora de ver que essas pessoas 45 mais, 50 mais, querem, precisam e podem trabalhar, né? Mas a gente... Ok, pode continuar. Assim, eu já estaria velha demais para trabalhar na Coca-Cola 30 anos atrás, estou com os meus 37 anos, e para contar a vocês, quando eu fui me inteirar um pouco mais sobre esse assunto, eu percebi que esse preconceito começa aos 40, então eu pensei, já estou chegando, gente, já é logo ali, o mercado já está com preconceito comigo, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, eu me sinto com tanta energia, tanta coisa para aprender ainda. Fora o que eu tenho para ensinar, né? Com a bagagem dos meus anos aí de profissão. Aí eu fiquei, assim, reflexiva a respeito desse assunto. Estou trazendo para vocês também ficarem. Mas eu queria saber, assim, vocês acham que tem uma idade em que a gente tem que parar? Que, assim, agora a gente perdeu muito, a gente já está muito fora. Qual que é a posição de vocês a respeito disso? Começar pela professora Annelise agora. Não, eu entendo, né, que não existe idade para nada, né? Não existe idade para começar a estudar, para parar de trabalhar, para cada um no seu tempo.
né? Então, como diz o Pedro, ele estimou aí que vai viver até os 120 anos, então eu imagino que ele vai trabalhar muito ainda. Se ele parar agora, eu vou chamar ele de louco, né? Eu já não tenho uma expectativa de vida em relação à minha tão elevada, então eu já estou olhando para quando eu vou parar. Isso é uma coisa importante também, né? Eu estou olhando, é a preparação, então não vou parar, não tenho data, mas eu já comecei a olhar. Isso é natural. Alguns começam a olhar para isso aos 40, outros começam a olhar aos 50, aos 60, aos 70, o Pedro vai ser aos 100. Então, cada um no seu tempo. É importante respeitar isso. Assim como, né, Flávia, a gente vê que tem profissionais de 50, 60, 70 que tem mais energia, às vezes, que um de 30. Então, cada ser humano é um, né? Não dá para generalizar. É isso aí. Concordo 200%. E tem um artigo muito bacana do MIT que fala sobre a expressão terceira idade, né? A terceira idade foi criada numa época que existiam 3 idades, né? Você era criança, que você se educava e crescia, a segunda que você trabalhava, e a terceira que você se aposentava, né? E como eu falei lá, quando foi criada a aposentadoria, você nem chegava na terceira idade muitas vezes. A matemática ali, o financeiro tinha sido feito para que, né? Por isso que a Previdência está falida, porque matemática não fecha. Hoje não faz o menor sentido falar em terceira idade. A palavra terceira idade é etarista, porque você está falando de que só existem 3 idades, e a coisa inverteu. Você faz sabáticos ao longo da carreira, que você volta a estudar. Você muda de carreira, muitas vezes. Eu te falei, eu sou engenheiro, eu comecei minha vida trabalhando em vendas, hoje eu sou RH, eu comecei a ser RH aos 42 anos, tá? Eu poderia ser considerado velho para começar em RH, né? E eu estou pensando na próxima carreira, né? Eu trabalhei em vendas, trabalhei em banco, trabalhei como gerente de loja, eu trabalhei em tantos lugares, né? Como que eu posso continuar me reinventando, né? O Dr. Kalash, ele fala de 4 capitais, né? O capital financeiro, para longevidade, né? O primeiro capital é o capital financeiro. Você tem que ter sua poupança, né, para não depender da previdência oficial. O segundo capital é o capital cognitivo, né? Você tem muitos interesses e continuar aprendendo, a curiosidade intelectual, a gente, né, continuar tendo interesse para continuar aprendendo. Terceiro é capital físico, né? Você cuidar do joelhinho e fazer as coisas que tem que fazer para continuar saudável fisicamente. E o terceiro é o capital social. A solidão mata mais que cigarro, né? Então a gente ter capital social, porque também muita gente se limita a trabalho e aí quando sai do trabalho não tem mais amigos porque não cultivou nem a família, né? Então, e aí, falando de interseccionalidade, os homens ainda mais, né, as estatísticas mostram, têm menos redes sociais do que as mulheres. As mulheres têm mais essa habilidade. E amigo é aquele que você convida para ficar no hospital com você, não é aquele que você vai jogar bola no fim de semana, que também é bom, né, mas é um outro tipo de amigo. Então, como que a gente se reinventa ao longo da vida? Então, não existe regra. Para cada pessoa vai ser uma idade diferente, para algumas pessoas ela vai se reinventar e essa reinvenção vai significar uma outra carreira, como foi para mim aos 42, como eu estou planejando minha próxima carreira. Para outras pessoas vai ser fazer um hobby, se dedicar a um hobby que sempre quis e não teve tempo. Outras vão querer se dedicar à família. Não existe regra e não existe sequência também, né? A gente pode fazer isso e voltar a trabalhar. Então, só que a gente ainda não aprendeu isso. A gente coloca selinhos e fala: este é o único tamanho que cabe em todo mundo, essa aqui é a única regra, primeira, segunda, terceira idade, chegou em 60, você tá velho ou velha. E mais ainda, a interseccionalidade, que a gente falou algumas vezes aqui, joga muito nisso, porque a gente sabe que ser velho, por exemplo, tá, e pertencer à comunidade Pride, e você vai para uma instituição pública, você corre risco de sofrer violência física. As estatísticas no Brasil mostram a população negra, né, tem um salário menor. A gente sabe disso, assim como as mulheres têm. Então, se você é idoso e negro e não fez a sua poupança, como que a gente consegue pensar num único caminho se os 60 a mais são pessoas tão diferentes, né? Não existe isso. Gente, nós estamos nos encaminhando para o fim da nossa conversa. Eu ainda vou fazer pergunta, mas quero deixar também aberto aqui pelo chat, ou quem quiser levantar a mão e fazer uma pergunta, vai ter uns minutinhos ali no fim para a gente conversar também. Quem tiver dúvidas ou quiser fazer uma colaboração, contar alguma coisa que aconteceu com vocês, fiquem à vontade.
Mas agora eu também quero causo, que eu também gosto de história. Eu acho que é uma das melhores maneiras da gente aprender e fixar, né? E eu queria, então, saber de vocês um pouquinho, assim, de histórias. Pedro, como que se organiza a Sanofi? Explica pra gente um pouco mais como é esse trabalho, o que já aconteceu aí dentro. Conta pra gente. Você diz no pilar de gerações? Isso. Então, vamos lá. Bom, Sanofi é uma farmacêutica francesa, né? Então, a gente se organizou em 5 pilares globalmente. Então, tem um pilar de gerações, que eu lidero globalmente, o pilar de gênero, o pilar... Então, a gente chama de Generations Plus, Gender Plus, é tudo Plus no final, né? O Cultura e Origem Plus, o Ability Plus e eu já falei todos? Acho que faltou um, né? Vamos lá, vou falar de novo. O Generations Plus, Gender Plus, Ability Plus, Cultura Origem Plus e Pride Plus. Acho que eu falei todos agora. E aí, nos países, cada filial da empresa no país, dependendo do contexto, né? Porque a gente está falando de uma empresa que opera em mais de 50 países, do Japão, Estados Unidos, da França ao México, esses pilares podem ou não existir. O de gerações, hoje, a gente está já em 22 países, tá? Organizados localmente. O Brasil é um deles, mas o contexto é muito diferente. Quando eu converso com os líderes dos pilares locais, no Japão, é muito diferente da França, que é muito diferente dos Estados Unidos, que é muito diferente da África do Sul, que é muito diferente da Itália. Cada um tem seu contexto, sua pirâmide, né, demográfica diferente, prioridades diferentes, mas o que tem em comum é que todo mundo está querendo abraçar todas as gerações, dos mais jovens aos mais velhos, todo mundo dentro do mercado de trabalho. E a primeira prioridade é refletir a população que está fora da companhia, ou seja, a gente quer ter dentro da companhia a população que existe naquele país, naquele contexto. Aí as prioridades podem mudar, cada um tem um projeto, alguns ainda estão numa fase muito inicial, estão ainda em letramento, fazendo conscientização, educação, outros já têm projetos mais concretos. Aqui no Brasil, né, meu segundo chapéu como diretor de RH aqui do Brasil, né, a gente foi a primeira empresa do Brasil a receber o selo que é Age Friendly, é o CAF, é o Certified Age Friendly Employer, tá? Que o Age Friendly Institute dos Estados Unidos começou a operar no Brasil com a Mature e a gente levantou a mão e nós fomos a primeira empresa aqui no Brasil a receber esse selo. Estamos no Fórum de Gerações de Trabalho também, que é um outro fórum de debate bacana, mas para promover várias coisas e ações concretas, né? Ações concretas. A gente falou rapidamente de menopausa aqui, mas o ano passado a gente lançou um programa que reembolsa a reposição hormonal, vitaminas, vacinas para pessoas 50 a mais, que complementa os nossos planos de saúde, porque a gente fez pesquisa e essa era uma demanda da nossa população aqui no Brasil. De novo, cada empresa tem uma necessidade, cada país tem uma necessidade diferente. E vocês percebem alguma diferença em termos de avanço do tema na sociedade também? Em tal filial já está mais avançado porque fica numa região em que o assunto já está sendo mais debatido, ou não tem esse tipo de interferência? Não percebo não, Flávia. Eu percebo diferença entre países. Aqui no Brasil, nas regiões, eu ainda não vejo. Acho que o tema é muito novo em todos os lugares, tá? Tem coisas que, às vezes, a gente surpreende. Não tem a ver com etarismo, mas há 4 anos atrás, em janeiro de 2020, já completamos 4 anos, a gente lançou, no Brasil e na América Latina, licença parental neutra de gênero. Então, há 4 anos, a gente dá 6 meses para todos os funcionários, independente de gênero, orientação sexual, tipo de família, filho adotado. E foi muito interessante o que a gente aprendeu nesses 4 anos, né? Coisas que a gente não percebia, e aí a gente percebeu nuances importantes entre populações diferentes, populações de unidade fabril, população de escritório, aí a gente conseguiu perceber nuances diferentes. No caso específico de etarismo, não percebo, não. Prof. Annelise, a senhora tem alguma história para contar? Eu também fiquei curiosa a respeito de pesquisa. O tema ainda é muito novo na área de pesquisa científica, a gente ainda tem muito que avançar nesse aspecto ou não? Muito. Temos muito que avançar, sim, principalmente no Brasil, tá? Então, assim, inclusive, recentemente, o ano passado, eu orientei Não, esse foi outra coisa, foi uma pesquisa de gestão da idade. Eu, no meu pós-doc, que eu acabei de concluir, eu fiz um levantamento nas bases de dados internacionais e nacionais, e assim, desculpa, o número de artigos nas bases internacionais são muito maiores, muito. Então, assim, realmente a gente tem aqui
que estudar muito ainda, né? O famoso lá no final, nas conclusões do artigo, sempre a gente traz isso, né? Acaba sendo repetitivo, que precisa de mais pesquisas, até um dos artigos que foi apresentado no principal evento de administração no Brasil ano passado, e é o ENAMPAD, que inclusive eu trabalhei um painel com eles sobre o tema também, no ENAMPAD. Ficou evidente que nós temos uma agenda de pesquisa, e até eu listei uma agenda de pesquisa sobre etarismo, né, com as interseccionalidades, porque ainda temos muito a avançar. E aí, dando uma olhadinha aqui nas perguntas, nos comentários do pessoal, né, até falaram aqui no chat, ó, muitas empresas buscando pessoas com mais de 40. Na realidade, empresas como a do Pedro, a Sanofi, né, são pouquíssimas. E eu digo isso porque eu tenho muita dificuldade, Flávia, de colocar os meus orientandos de mestrado, de doutorado, nas organizações, porque, né, eu estou com um orientando agora que ele está trabalhando de gestão da idade. Aí não dá para ele fazer a pesquisa dele numa organização que não tenha nem políticas voltadas à inclusão e diversidade no geral. Como disse o Pedro, ele não começou com alguns pilares, né? Algumas das dimensões da diversidade, até que chegou no etarismo. Então, assim, ó, ainda há, e eu pesquiso também sobre diversidade como um todo, ainda há escassez de pesquisa sobre diversidade nas suas diversas dimensões, quiçá o etarismo, né, o ageísmo. Então, tem muito que pesquisar, sim. Infelizmente, aqui até colocaram no chat, né, que já sofreu preconceito, não foi, aos 47, não foi contratada em razão de preconceito. Infelizmente, a gente vai continuar vivenciando isso por muito tempo, mas eu vejo uma luz no fundo do túnel, ainda mais quando a gente vê um profissional de uma empresa como o Pedro, né? Só que, gente, dá para contar nas mãos, eu diria até as empresas no Brasil, né? Eu diria que até em uma mão. Não é à toa que vocês ganharam o selo Age Friendly, né? E não saberia, até Pedro, vou perguntar aí, você sabe de outras empresas brasileiras que ganharam esse selo, não? Já. No site da Maturi tem a lista. Hoje, fechou o ano passado com 10 empresas já. Fecha, então, as duas mãos. O objetivo deles é conseguir chegar em 50 esse ano, mas o ano passado fechou em 10. Tem outras empresas, assim, que vieram logo depois, e isso é muito legal, porque vem uma onda, vem um movimento, as empresas estão começando a discutir. Uma estatística interessante, eu sei que a gente está encerrando, mas tem o ranking do Instituto Ethos e a revista Época, que eles fizeram já há vários anos, né? Se você pega 22, que foi o penúltimo ano, a maioria das empresas tinham pilares de diversidade de gênero, diversidade de raça e etnia, etc., tudo acima de 90%, 95%. Mas de etarismo era só 35% das empresas. No ano passado, esse número subiu para 50%. Ou seja, já começamos a caminhar, 15 pontos percentuais a mais, entende? Isso me dá ânimo, né? Estamos muito legal, muito legal. Eu vou aproveitar mais uns minutinhos aqui de vocês, porque a conversa está muito boa. Chegaram também aqui perguntas e colocações por meio do chat. Então, a Luciane Lazzaretti diz que já passou por problemas em seleção, que hoje ela tem 47 anos. Antes de entrar na Metadados, ela não foi selecionada, entre aspas, por ter muita experiência. Aqui o Gabriel também diz que... O Gabriel Feltes diz que muitas empresas estão buscando profissionais experientes, ou seja, com mais de 40 anos, e traz como exemplo a Randon, que é uma empresa muito importante aqui da região da Serra Gaúcha, que tinha o programa Novos Caminhos e hoje não tem mais por causa disso, ou seja, eles se adaptaram aos novos tempos. Então, são pequenas evoluções que a gente vai percebendo aqui conforme o relato do Gabriel. E eu quero trazer uma pergunta também aqui, na verdade são duas perguntas do Fábio, nosso colega também, que diz o seguinte: de uma forma generalista, vocês acham que esse tipo de preconceito vai ser cada vez menor?
e como vocês enxergam que as empresas estão se posicionando perante a isso. Atualmente, parece que esse movimento está lento em função de muitas empresas não aderirem à diversidade dentro das suas culturas. E aí, quem se habilita para começar a responder o Fábio? De certa forma, a gente já respondeu, né, Pedro? Mas vai lá. Não, eu sou otimista por natureza. Eu acho que a gente, sim, se você me perguntar, eu gostaria que a gente fosse mais rápido, tá? Mas eu acho que as coisas têm que ser semeadas antes, a gente tem que semear. O benefício que tem, se vamos chamar de benefício, é que o etarismo, ele é uma dimensão que começou a ser discutida depois que outras dimensões já vinham sendo discutidas. Então, a gente encontra um terreno fértil. Não é estranho, a questão de diversidade, equidade e inclusão não é estranha nas organizações. Então, a gente se beneficia do caminho que foi aberto por outras lutas super justas que vieram antes, né? Se você olhar na cronologia, né, no mundo, não digo nem nas empresas, a questão do etarismo é muito mais recente que outras discussões. Você pode pensar, bom, estamos atrasados, mas por outro lado você pode pensar, estamos indo mais rápido, porque o terreno está mais fértil, muitas barreiras já foram quebradas, já existem, né, comitês de diversidade nas empresas, a questão de encaixar dentro dessa conversa. Eu vou contar um exemplo muito rápido, isso foi há uns 2, 3 anos atrás, não me lembro recentemente, mas o Comitê de Gênero da Sanofi Brasil estava celebrando o mês da mulher e resolveu fazer 4 eventos, cada um olhando uma interseccionalidade. Então, teve uma semana mulheres negras, no outro uma mesa redonda com funcionárias lésbicas, na outra semana a gente chamou Ana Paula Padrão para falar de mulher 50 mais, e na última semana era uma mãe em cadeira de rodas. Então, você abordou a questão de gênero com 4 visões diferentes, interseccionais. Foi muito bacana, foi genial a ideia que eles tiveram. Então, quando você faz dessa maneira, você está juntando forças, você está trazendo a questão do etarismo junto com outros recortes, que já são de repente mais familiarizados, né? Então, eu sou otimista, eu acho que a gente vai conseguir mover isso bem rapidinho, sim, dentro das companhias. E sabe, Pedro, nessa lógica, eu concordo contigo, tá? E nessa lógica também vem a questão da ESG, né? A ESG está aí, né? E aí tem a dimensão social que está sendo exigida das empresas. Então, estamos caminhando. Precisamos caminhar muito mais, assim como em outras diversidades, mas entendo que estamos caminhando. Né? Gente, agora fala, prof. Só aproveitar ali que a Alessandra falou do filme Um Senhor Estagiário, é fantástico, né? Quem não assistiu tem que assistir obrigatoriamente, né? Ali fica bem claro a importância das relações intergeracionais, né? Eu quero pegar esse gancho, deixei aqui por último para ler da Alexandra Marques. A sugestão do filme é Um Senhor Estagiário, porque eu quero pedir para vocês também que vocês sugiram perfis, estudos, séries, filmes, o que vocês quiserem, para a gente continuar essa conversa com a gente mesmo em casa depois e entender melhor. Mas como eu peguei vocês um pouco de surpresa, eu vou dar antes a minha dica aqui, tá? Eu acabei essa semana, sei que é uma série que muita gente já viu, mas que eu acho que é muito legal para quem ainda não assistiu, assistir Grace and Frankie, porque é uma série que mostra muito essa questão do envelhecimento, a conexão, né, as conexões que a gente precisa, como a nossa saúde precisa ser cuidada, a questão de ter propósito quando a gente envelhece, de estar, né, no mercado. Então, são muitas facetas, muitas camadas ali que são abordadas. Eu achei maravilhoso, sensacional. Então, essa é a minha dica. E aí, Pedro, já tem uma dica pra gente? Você me pegou de surpresa. Grace and Frankie eu adorei, recomendo, assina embaixo, adorei, e fala de etarismo também de uma maneira interseccional, porque durante lá eles abordam outros recortes. Assim, eu não vou... Tem casal homossexual Tem. mais velho já, né? Fala da questão religiosa, fala da questão racial, fala de várias questões ali. Eu tenho que assistir, já anotei. É muito bacana. E os atores e E atrizes é são sensacionais. divertida, bem-humorada. É sensacional. Mas assim, se quiser dar um Google depois aí, vai no site de Stanford, da Universidade de Stanford, eles têm o Longevity Center lá, que tem material muito bacana. Vai também, se chama MEA, tá? Que é na Califórnia, que o Chip Dolly, que foi uma pessoa que trabalhou no Airbnb, tem um trabalho muito interessante. Dá um Google no professor Kalash também, Alexandre Kalash, que é uma autoridade em longevidade. Você vai ver um monte de vídeo dele.
E, por último, na Organização Mundial da Saúde. Vai lá, dá uma surfada no site da Organização Mundial da Saúde, você vai ver, eles estão na década do envelhecimento, e tem muito material bacana lá, tem pesquisas, muitas pesquisas lá, não é difícil achar, vai no WHO, né, World Health Organization, que vai ter muito material lá. Talvez uma outra, a Viva, depois eu posso até mandar para você, Flávia, a Viva se escreve de uma forma diferente, é a Viva com H no final. Ela é uma consultora, ela é canadense, mas mora nos Estados Unidos, na Inglaterra. Ela começou com gênero e hoje ela está fazendo um trabalho muito bacana de etarismo também, fazendo inclusive a interseccionalidade disso. Ela tem livro publicado, é bem bacana também. Que mais? Bom, eu fico por aqui, já não vou expor, minha memória aqui já não funciona muito bem, não. Muita coisa rica já. Profi? Bem, então, né, nessa ampla lista aí, infelizmente eu não tenho nenhum filme para indicar, não sei um senhor estagiário mesmo, mas assim, ó, vou na linha da minha, como pesquisadora, né, eu até coloquei aqui no chat, né, que é só colocar o termo ageísmo nessas bases, tem 2 bases nacionais, a Cielo e a SPEL, ou o termo ageísmo, etarismo e dadismo, a gente tem que cobrir dessas 3 formas. Na internacional, o ageísmo, né, na Scopus e na Web of Science. Então, ali vocês vão poder ter artigos, então, científicos de qualidade, né, porque só ficam nas bases de dados os artigos que têm qualidade, que passam por uma série de verificações, então vale a pena quem quer uma leitura, claro, é uma leitura mais densa. E aqui no Brasil, eu poderia dizer, vocês podem jogar até no Google Escolar, se quiser, o nome do Diogo Elau, a Vanessa Cepelos e a Maria José Tonelli, e a Mitico, Marina Mitico. Esses quatro professores pesquisadores são referências nacionais sobre o tema ageísmo e também gestão de idade no Brasil, né? Então, eu trouxe aqui os pesquisadores brasileiros que são referências. Pedro, Flávia, desculpa, antes da gente terminar, mais 2 dicas para a comunidade de RH. por favor. Dá uma olhadinha também no site da Labora e da Mature, que são consultorias de RH especializadas em 50+, que também tem bastante coisa bacana lá, que para a comunidade de RH pode ser útil. Muito legal. Pedro, Anne, Lise, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, estarem aqui conosco hoje. Nossa, eu poderia ficar aqui a tarde inteira, eu acho, conversando com vocês. Já passamos um pouquinho do nosso horário. Agradeço os colegas que ficaram conosco também. Boa tarde, Pedro. Tchau, obrigado, professora. Obrigado, Flávia. Um grande abraço para todas. Muito obrigada, gente. Abraço para vocês. Obrigada, prof. Boa tarde. E para encerrar mesmo, quero agradecer os nossos colegas da Metadados que ficaram aqui com a gente nesse Diverso Ensina, que é o nome dessa ação que a gente está fazendo. Convidar também para participar do grupo da Diversidade na Meta, só escrever para o diversidade@metadados.com.br e daí vocês podem tirar dúvidas, se quiserem participar conosco, estão convidadíssimos. Muito obrigada, boa tarde, boa terça, boa semana a todos.